vestido de noiva comprado, festa alugada, viagem, a gente ganhou uma viagem dos meus tios. E aí todo mundo da igreja começou a falar que era Satanás que estava, como a gente estava perto do casamento, eles falaram que era o diabo, Satanás que estava ali atentando. Ela me perguntou, o que você é dele? Aí eu falei pra ela, eu que te pergunto o que você é dele. Então ele ficou com muito medo de eu levar o caso pros anciãos, né? Que caso, claro que eu levei, né? Fui expulsa da igreja, sendo que... E aí que vem a bomba. Faltando um mês pro casamento da Tati, ela descobriu que o noivo, que era filho do ancião da igreja, tinha uma namorada. Ela descobriu do jeito mais aleatório possível, mas não pense que ela foi boba não, porque no final ela fez um negócio que deixou a família dele em choque. Tati, quantos anos você tem? Eu tenho 25 anos. Você com 25 anos, você já estava de casamento marcado, né? Na época, isso foi em 2018, quando o casamento estava marcado. Nossa, então você tinha o quê? Eu sou horrível de conta, que eu sou de humanas. Eu devia ter uns 19 anos, em torno disso. Misericórdia. E aí faltava quanto tempo pro casamento acontecer? Um mês certinho. Foi exatamente um mês certinho. Um mês, tipo, ia acontecer dia 27 de abril e aconteceu o troço dia 27 de março. Isso mesmo. O que aconteceu? Já tinha um tempo, né, que eu estava desconfiada. Ele tinha 2 serviços, eu já estava desconfiada, já tinha uma certa desconfiança dentro de mim. Mas, por a gente ser de religião, né, na época, eu era de uma determinada religião que é muito rígida, né, e ele era filho do pastor dessa religião, eu não acreditava, tipo, é como se tivesse um sexto sentido, mas aquela desconfiança não fazer muito sentido, então eu deixava pra lá, sabe? E aí a gente tinha combinado que no nosso casamento seriam 6 casais, né? 3 amigos dele, né? Tipo, casais amigos dele, 3 casais amigos meus que entrariam no nosso casamento. E em determinada situação, uma madrinha do meu casamento foi dormir na casa de uma amiga dela, que tinha muito tempo que ela não via essa amiga dela. E aí, quando ela chegou na casa da amiga dela, a amiga dela foi contar do namorado, que ela já estava namorando há 6 meses, e mostrou a foto do meu noivo pra minha madrinha do meu casamento. Não e aí, acredito, mas foi tudo sim, sem querer. Sem querer, totalmente sem querer. Bom, vamos começar do começo, então. Você estava com esse homem há quantos anos? Quanto tempo? A gente estava com 2 anos de relacionamento. Eu comecei a namorar com ele com 17, eu já estava com em torno de 19, indo para 20 anos já. Você perdeu a virgindade com ele? Não, a gente não tinha relação sexual por causa da igreja. Que religião que é, gata? Testemunhas de Jeová. Certo, você ainda é? Não, sou desassociada por causa do meu atual casamento. Você era testemunha de Jeová e aí vocês namoravam pra casar direto, então? Pra casar mesmo. E aí quando você namorava esse cara, ele era legal? No início do relacionamento era muito legal. Inclusive, muitas famílias da religião ficaram com raiva da minha família quando eu e ele começamos a namorar, porque ele era um cara que todas as mães queriam que as filhas namorassem com ele. Então, muitas mães ficaram com raiva da minha família por a gente estar namorando. Entendi, ficaram com inveja, né? Sim. E ele era filho do pastor? Sim, no caso ancião, né? É pastor, mas dentro da organização eles falam ancião. Tá, e aí vocês tinham um relacionamento de namorico, beijinho? Dentro de casa, na sala de casa junto com a família, a gente saía algumas vezes, mas era proibido sair sozinhos, né? A gente sempre saía acompanhado de outro casal. Então você só sabia o que era namoro na mão desse cara? Sim. Certo, e aí? Vocês estavam namorando e você começou a perceber que tinha alguma coisa errada quando? Quando ele começou a ter um ciúme totalmente tóxico e sem cabimento. Eu não podia encontrar com as minhas amigas, eu não podia sair para fazer nada
Nada, nada, nada. Tudo ele ligava o tempo inteiro. Quando eu estava no serviço, que eu era babá na época, ele me ligava. E se eu não atendesse, ele já achava estranho e já dava uma certa confusão. E aí, determinado dia, que foi quando foi antes do acontecimento de eu descobrir a traição, eu quase terminei, quando eu saí com a minha melhor amiga para comer um cachorro quente e ele me xingou todo quanto é palavrão que você imaginar, de baixo calão, ele me xingou. Uhum. E aí, nesse dia, eu pensei em terminar, porque eu sempre tive comigo que o relacionamento, se ele não tá saudável, no casamento ele vai piorar. Sempre tive isso na minha cabeça. E como ele já estava sendo grosso demais, eu pensei, quando eu me casar com esse cara, ele vai acabar com a minha vida, né? Se eu não tô podendo sair com as minhas amigas hoje, imagina depois que eu tiver casada. Uhum. E aí ele me xingou toda e aí eu quis terminar. E aí todo mundo da igreja começou a falar que era Satanás que estava... como a gente estava perto do casamento, eles falaram que era diabo, Satanás, que estava ali atentando, colocando pressão pra gente não conseguir se casar, porque era isso que o diabo queria, né? Que o diabo não gosta de casamento. Foi essas palavras que foram usadas. Ele não foi, hora nenhuma, ele foi chamado a atenção pela forma que ele tinha falado comigo. Eles falavam que eu que tinha que meio que ajudar ele com isso, né? A responsabilidade não era dele, né? A responsabilidade era minha ainda por cima. Mas você contou as coisas que ele te xingou? Sim, contei para minha família e pedi orientação para os anciãos, né? Porque quando você é dessa religião, eles pedem para qualquer problema você chegar nos anciãos e contar toda a situação que tiver acontecido para eles poderem ajudar biblicamente, né? E o que os anciãos falaram? Que eu tinha que tentar conversar, que isso era o diabo, porque como a gente estava perto do casamento, isso era o diabo atentando a gente pra gente não se casar. Entendi. A sua família concordou com os anciãos? Concordou com os anciãos. Então, pra todo mundo, você que tinha que se virar ali pra resolver o BO do cara que era agressivo. Sim, exatamente. E aí você fez isso? Fiz isso. E aí, em seguida, 1,5 depois, 2 semanas mais ou menos, que aconteceu o caso da minha madrinha ligar, tipo, pra mim e me chamar no WhatsApp e me mandar a foto do meu noivo. Inclusive, era uma foto que eu nunca tinha visto. Mas até então, você tava na expectativa do casamento. É um casamento com cerimônia? Sim, inclusive a minha mãe pagou R$ 40.000 numa festa de casamento, tava tudo pago, vestido de noiva comprado, festa alugada, viagem, a gente ganhou uma viagem dos meus tios, tava tudo pago, tudo pago. Os convites a gente tinha acabado de entregar. Tudo pago, você já tinha vestido e tudo? Já tudo, maquiagem, tudo marcado. E você tava feliz? Até então, sim. Né? Eu estava com aquela coisa dentro de mim, dizendo que depois do acontecimento dele ter me xingado, que foi piorar a situação, então eu estava muito ansiosa para o casamento e com muito medo daquela situação se piorar, né, depois. Ele pediu desculpa por ter feito isso ou ele falou o quê? Ele me pediu perdão, falou que era o nervosismo do casamento, e como no dia que eu saí com essa amiga minha, ele me viu e eu tinha comprado uma blusa nesse dia e eu estava usando a blusa nova. Então, ele falou que criou uma certa desconfiança de eu estar saindo tão bonita, se eu só estava saindo com uma amiga minha, para que eu estava me arrumando tanto, né? A desculpa dele foi essa. Mas como a minha cabeça também era fechada por causa da religião, meio que juntou uma coisa na outra. Eu comecei a achar que realmente era um certo exagero meu e que era toda essa mudança de humor que a gente fica quando está preparando um casamento, né? Então vamos ao fatídico dia 27 de março que você descobriu tudo. Como foi? Sim. Eu estava em casa e aí uma amiga minha me ligou, a madrinha do meu casamento, ela me ligou e ela perguntou para mim se eu estava em casa, eu falei que eu estava, ela perguntou se eu podia olhar o WhatsApp, que ela iria me mandar uma foto, que ela queria saber se era o meu noivo. E aí eu já meio que travei na hora. E aí eu desliguei o telefone, entrei no WhatsApp e ela tinha me mandado uma foto que era um print da foto de perfil de um WhatsApp que ele usava. Porque, no caso, ele tinha 2 vidas praticamente, né? Ele tinha um WhatsApp para conversar com a namorada e tinha um WhatsApp para conversar comigo. E ele tinha 2 redes sociais também. Ele tinha um Facebook, que era relacionamento sério com ela e bloqueado todas as nossa família, nossos amigos, e tinha o Facebook comigo, que era noivo comigo, tinha todo mundo, mas era bloqueado a família, os amigos dela. Gente, eu tô chocado, mas com o mesmo nome? Com o mesmo nome. Mas e aí, ela te mandou uma foto?
me mandou uma foto. Como eu nunca tinha visto aquela foto, eu falei pra ela, sim, é ele, mas na onde você arrumou essa foto? Aonde você conseguiu essa foto? Porque eu tô com ele há 2 anos, tô noiva dele e nunca tinha visto, né? Aí ela foi e me passou o contato da menina, que é a amiga dela e que namorava com ele há 6 meses. E ela falou, vocês vão ter que conversar. E aí eu adicionei ela no WhatsApp e a menina me chamou, e aí que veio a bomba. Veio prints, veio áudios, presentes, foto de aliança. Eles estavam namorando há 6 meses, de aliança e tudo. Meu Deus, mas aí a sua amiga, que é a madrinha, ela já falou no WhatsApp o que que era. Falou, ó, ele namora com a minha Já, amiga. não, ela só me falou, você precisa conversar com essa amiga minha aqui. Ela não falou o que que era. Ela falou, você vai conversar com a menina, né? Eu fui, chamei a menina e a gente começou a conversar. Aham, mas aí você chamou a menina e falou o quê? Eu falei com ela, olha, a fulana, né, minha amiga, pediu para eu te chamar, eu quero saber o que está acontecendo relacionado ao fulano, né, que eu não vou falar o nome. Mas aí ela foi me mandando as conversas, me mandando print, ela falou, eu quero saber, ela me perguntou, o que você é dele? Aí eu falei pra ela, eu que te pergunto o que você é dele. E aí a gente começou a conversar e ela foi me mandando tudo e eu também fui mandando tudo pra ela. Foto de aliança, fotos no nosso chá de panela. Aí você foi mandando as coisas pra ela e ela mandou o quê pra você? Sim, ela me mandou print das conversas dele, fotos deles em restaurante, mandou foto da aliança, com a escrita dentro da aliança, com a data do relacionamento, que já tinha 6 meses que eles estavam juntos. Me provou tudo. A família dela também não sabia de nada. Era o primeiro relacionamento dela também. Ela não sabia o que estava acontecendo e a gente foi trocando mensagens. E aí a gente teve a brilhante ideia de não estourar naquele momento. A gente ficou 48 horas conversando, trocando mensagens, mandando provas uma para outra, sem falar nada com ele e agindo com ele como se nada tivesse acontecendo. Mas ela também é mórmon. Não, ela não é da religião e ela também não sabia que ele era da religião. Então com ela ele fazia amor. Isso, exatamente. Você perguntou isso pra ela? Perguntei. O que ela Perguntei. respondeu exatamente? Inclusive, ela me contou que ela estava com suspeita de gravidez há 3 meses antes de eu descobrir a gravidez dele. E aí ela descobriu que realmente ela não estava grávida, graças a Deus, né? Graças a Deus. E aí, como você se sentiu com tudo isso, gata? Porque ele é filho do... Como chama mesmo? Não é pastor, é o quê? Ancião. Ele é filho do ancião. Você estava de casamento Sim. marcado, você virgem, e ele namorando com outra e fazendo amor com outra. Sim, exatamente. Assim, na hora, o meu mundo desabou. Eu acho que devo ter ficado umas 2 horas chorando sem parar. E a minha mãe também, na hora, ela não sabia o que tinha acontecido e eu não conseguia falar. Eu fiquei umas 2 horas só para tentar raciocinar direito o que estava acontecendo. E esperei, fiz o combinado com a menina e a gente esperou. E ela foi me mandando as conversas durante os 2 dias. E os 2 dias ele veio na minha casa, na casa da minha mãe na época, né? Ele foi até a casa da minha mãe. Eu tentando, tipo assim, aquele ódio dentro de mim, eu segurando para não falar nada. E a minha família também, porque até então a minha mãe também ficou sabendo e me ajudou a fingir que eu não sabia de nada. Caramba. E aí, quando deu o 3º dia, né, quando foi para o 3º dia, nesses 2 dias que a gente ficou fingindo que estava tudo bem, durante a madrugada, ela mandava print para mim que estava conversando com ele. E aí eu chamava ele perguntando o que você está fazendo, enquanto ele estava conversando com ela, né? Para ver o que ele ia me falar. E ele sempre inventava uma desculpa. E aí, na 3ª vez que eu perguntei, que eu fiquei numa insistência, aí ele já me xingou e já falou comigo, eu tô resolvendo coisa com meu patrão, o que você tá me enchendo o saco? Já foi desse jeito, isso no 3º dia. Aí eu mandei todos os prints que eu tinha para ele de uma vez só. E aí, na hora que ele viu os prints, ele veio correndo para casa da minha mãe. Foi correndo para casa da minha mãe. E na hora que chegou lá, foi um barraco. Foi um barraco que você não tem noção. Não, eu calma, peguei gata. Vai aliança, com calma, porque joguei a na gente cara quer saber tudo. Você mandou os prints e ele na hora falou Sim. o quê? Não falou nada? Não, eu só mandei os prints e não respondi mais no WhatsApp. Eu falei, realmente você tá conversando com seu patrão, né? E mandei todos os prints para ele. E aí, na hora que ele viu os prints, ele foi me ligando, foi tentando conversar comigo, eu não estava atendendo a chamada mais, né? Parei de responder o WhatsApp, e aí ele veio para casa da minha mãe. E aí ele chegou na casa da sua mãe, que era onde você morava também, né? Sim, exatamente. E aí, ele chegou, bateu no portão?
chegou e meu padrasto foi atender ele. E aí ele já foi entrando. E a gente começou a bater boca. E ele dando um de inocente ainda, depois de todas as provas que eu tinha, ele me entregou o celular e falou comigo, pode ler meu celular. Só que eu sabia que o WhatsApp que ele usava para conversar com a menina não era o mesmo que ele conversava comigo. Era outro número. Provavelmente outro celular, né? Na hora que ele foi me entregar o celular, que eu fui pegar o celular, minha mãe não deixou, porque ela sabia que eu ia quebrar o celular dele. E ela falou na hora, ela não entrega o celular para ela, porque ela vai quebrar seu celular e eu não vou te dar outro. E aí foi o barraco total. Depois disso, ele desceu as escadas, eu joguei a caixa de aliança na cara dele e aí ele foi embora. Mas esse barraco total é vocês falando o quê? Ele o tempo todo negando? Ele não admitiu? O tempo inteiro. Hora nenhuma ele assumiu os erros dele. Ele falou que era coisa forjada, que era print forjado. Eu falei pra ele, eu tenho foto de vocês juntos. Ele falando que era coisa forjada. Ainda tentou convencer minha mãe e quase convenceu minha mãe da inocência dele. Como se fosse outra menina tentando destruir o lindo relacionamento que a gente tinha, né? Aham. Mas você tava decidida. Tava decidida. Nesse ponto eu já tinha certeza que eu não queria continuar mais. E você jogou na cara dele? Você faz amor com ela. Joguei na cara dele na frente da minha mãe, inclusive. Ele negou, falando que era virgem, que nunca tinha tido relação sexual. E você sabia que era tudo mentira. A cara dele ficava uma cara de mentiroso ou ele era cínico mesmo? Ele ficou com cara de assustado, ele suava, porque no caso, na religião Testemunha de Jeová, se você tiver relação antes do seu casamento, você é desassociado, que é igual ser expulso. Quando você é expulso, a congregação inteira é proibida de conversar com você, inclusive familiares que são testemunhas de Jeová também. Então ele ficou com muito medo de eu levar o caso para os anciãos, né? Que caso, claro que eu levei, né? E ele ficou com muito medo. Eu acho que ele ficou com mais medo do que aconteceria com ele do que a real situação mesmo. Mas aí então ele saiu da tua casa expulso. Expulso. Inclusive, na hora que ele aumentou o tom de voz comigo, aí o meu padrasto entrou no meio e falou pra ele, vai embora da minha casa, porque você já tá sem razão e você ainda tá gritando, vai embora da minha casa. Aí na hora que ele saiu, eu joguei aliança na cara dele, a caixinha com aliança em tudo, que ainda fui burra, né? Porque eu devia ter pegado a aliança e vendido. Mas eu joguei na cara dele, ele pegou a aliança e foi embora. E aí? E aí, que quando eu fui conversar com os anciãos e mostrar as conversas e tudo, os anciãos levaram na brincadeira. Falaram que perguntaram pra mim, você quer que a gente conversa com ele? Eu falei, não, não é esse o propósito. Aí eles começaram a rir, falando que com certeza a gente voltaria. E eles leram alguns textos que falavam a respeito do amor, de como se constrói um amor. E aí que vem a bomba. Eles pediram para eu tentar conversar com ele para a gente entrar em um acordo, que eles tinham certeza que a gente iria se casar, iria ter um casamento feliz. E aí eu cogitei, conversei com ele e falei com ele, olha, me dá uma semana para ver se eu consigo continuar com isso. Olha pra você ver o nível que chegou. Doida. De eu chegar a pensar em perdoar. Totalmente doida, descontrolada. Totalmente doida, descontrolada. E com muito contrato já pronto. Aquela coisa toda pronta, e eu fiquei preocupada em ter que chamar todos os convidados para desmarcar, e fica aquela situação desconfortável de todo mundo sabendo que você desmarcou um casamento faltando uma semana, fica aquela fofocaiada dentro da igreja, né? Que todo mundo fica se perguntando o que aconteceu. E normalmente a culpa sempre cai para a mulher, né? Claro. Aí você chamou ele para conversar? Chamei. E aí, nesse tempo que eu pedi um tempo para pensar uma semana. E aí, nessa semana, que eu, inclusive, isso é meio complicado de contar. Quando eu pedi a semana, né, de tempo, e aí, nessa semana, um dos padrinhos do meu casamento, no caso, do meu lado, né, eu tinha um melhor amigo, tenho um melhor amigo, né, e esse melhor amigo, na época, ele tinha acabado de terminar o relacionamento dele, foi na mesma semana que ele também descobriu traição. E aí ele me ligou, que eu contava tudo para ele, contei para ele o que tinha acontecido comigo. Ele falou, poxa, eu vou ir na sua casa pra gente conversar, porque eu e ele sempre tivemos essa intimidade de falar sobre os nossos problemas, que a gente era amigo desde o ensino médio. Então já tinha muitos anos que a gente era amigo. E aí ele veio até a minha casa, a gente foi sair, e aí a gente estava dentro do carro e a gente acabou transando. Eu e esse meu melhor amigo. Meu Deus do céu, e você era virgem?
Aham. Vocês começaram a conversar, desabafar da vida e acabaram Sim, com aí ele olhou penetração. pra mim e falou. Ele olhou pra mim e falou assim: vamos parar de falar de coisa ruim e vamos falar de coisa boa. E me beijou. E daí pra frente foi só pra trás. E aí vocês fizeram amor no carro, foi bom? Sim, foi ótimo. E você não ficou pensando na religião? Fiquei. Mas o que que eu fiz? Como eu sou muito correta com as minhas coisas, no dia seguinte eu chamei o meu ex-sogro, a minha ex-sogra, a minha mãe, o meu padrasto e meu ex-noivo para conversar na minha casa. Na hora que eles chegaram, eu fui e falei com ele assim, na frente de todo mundo, eu falei com ele, olha, se você me amasse realmente, você não tinha me traído 6 meses com outra garota de aliança e tudo. E se eu te amasse de verdade, eu não tinha com o cara ontem, na frente de todo Ai, meu Deus, mundo. que Ai, nossa, calma, calma. Conta, continua. E aí todo mundo ficou olhando pra minha cara, tipo, como assim? Aí a gente terminou de vez mesmo. Ele foi pra casa dele, a família dele ficou em choque. Eu saí como uma vagabunda de toda a situação dentro da igreja, assumi o relacionamento com o meu melhor amigo, fui desassociada, fui expulsa da igreja por causa disso. E aí? Fui expulsa da igreja, sendo que. E ele não foi. Eu ia te perguntar, mas aí você contou pros anciãos que ele também já não era mais virgem? Tudo, os anciãos já sabiam de tudo, contei tudo que tinha acontecido. Ele não foi desassociado e eu fui desassociada, sendo que eu fiz, tipo assim, nem perto do que ele fez, né? Mas como que é ser expulso da igreja? Alguém te chama e fala, você tá fora? Eles chamam a gente para uma comissão judicativa que chama. Nessa comissão vai 4 irmãos, né, os anciãos, os principais anciãos da congregação, né? Eles chamam a gente para conversar. E aí eu entrei dentro dessa salinha, e é uma salinha reservada dentro da igreja mesmo, tem outra sala lá dentro. E aí eles conversam comigo, perguntam detalhe de tudo que aconteceu, detalhe mesmo. Quando eu falo detalhe, eles perguntam tudo. Eles perguntam se já fez sexo oral, é desse jeito. Pergunta tudo. E aí eles me perguntaram um tanto de coisa, e aí eu respondi, e no final eles falaram, olha, você realmente, a gente decidiu que você vai ser desassociada, porque a gente não sentiu que você se arrependeu do seu pecado. Ah, tá. E ele se arrependeu. Pois é, né? Eu acho que ele nem foi chamado para conversar. Aí você é desassociada, você sai da igreja, tipo Chaves lá, do cão arrependido. Exatamente, eu fiquei péssima. Porque até então, dentro da igreja era meu mundo, né? Todas as minhas amizades, o mundo que eu conhecia era aquele mundo. E quando você é desassociado, você perde tudo, porque todo mundo é proibido de conversar com você, nem te cumprimenta, para você ter noção. As pessoas não cumprimentam. E aí eu fiquei sozinha, né? Mas sozinha. Como que, voltando só um pouquinho, na hora que você falou assim, eu também fiz amor ontem, como que o pai dele, que é ancião, né? O que ele fez? Sim, o pai dele falou, isso é um absurdo. Vocês dois viraram 2 pessoas promíscuas. O pai dele, no caso, ainda, de toda a situação, o pai dele foi a pessoa mais sensata, sabe? Tipo assim, da família dele, né? O pai dele conversou comigo, o pai dele não ficou do lado dele, ficou do meu lado. Eu acho que foi o único ancião que realmente ficou do meu lado. Porque eu acho que o pai dele já conhecia o filho que ele tinha, né? Agora a mãe não. A mãe me culpou para todo mundo. Vieram várias pessoas que depois foram desassociadas também, me chamaram para falar. Porque só depois que eles foram desassociados que eles me chamaram. Porque não pode conversar. O clube dos desassociados. Sim, exatamente. Inclusive fez um grupo no WhatsApp só com desassociados. Aí tava todo mundo reclamando da velha. Oi? Todo mundo reclamando da velha. Todo mundo contando pra mim as coisas que ela falava a meu respeito. E aí, então, você foi desassociada, saiu da igreja, agora vamos pra parte do casamento, porque aí tinha tido vestido, investimento, convidado, madrinha, padrinho. Sim, eu tive, antes, né, quando começou quando estourou a bomba, que todo mundo realmente ficou sabendo, antes de todo mundo ficar sabendo, eu chamei uma pessoa, um por um, para conversar, um por um, e falei, olha, o casamento foi cancelado, tô chamando para avisar que não haverá mais casamento.
Agora, eu acho que a parte mais dolorosa da situação foi eu ter que ligar para cada um dos fornecedores para quebrar contrato. Porque a gente paga multa no contrato, né? Quando você cancela o contrato, você paga 10% do valor. Então, assim, era 40 mil a festa. Tipo assim, a gente teve um rombo gigante, porque teve que pagar multa do vestido, multa do buffet, multa do local que seria a festa. A gente perdeu o dinheiro da viagem, porque a viagem já tinha sido comprado e eles não aceitavam desmarcar. Eles só desmarcavam até um mês. Se passasse de um mês, eles não desmarcavam mais, né? Uhum. Aí a gente perdeu o dinheiro também, que minha tia me deu, né? De lua de mel, o lugar que a gente ia passar. A gente ia pro topo do mundo. Passar uma semana no topo do mundo, que minha tia e meu tio me deram de presente. Eu tive que ligar para todo mundo para desmarcar. Uhum. Você tem noção de mais ou menos quanto foi esse preju? Eu acho que foi em torno de 15 a 16 mil reais o preju. Que era seu, né? Seu mesmo. Sim, é meu e da minha família, né? No caso, eu já estava fazendo uma reserva de dinheiro há muito tempo. Então, assim, a minha mãe ajudava com algumas coisas, mas, assim, a gente foi comprando as coisas aos poucos, foi planejando aos poucos, então foi muito gasto, né? Certo. E aí você teve também que dar satisfação pro povo da igreja, que eu imagino que seja uma sociedade pequena, assim, onde todo mundo se conhece. Sim, exatamente. Eu não tive que dar porque eu fui desassociada. Então ninguém me procurou para saber. Todo mundo realmente virou a cara para mim. Inclusive, minha melhor amiga de anos, tipo assim, uma das minhas melhores amigas, né? Que a gente cresceu junta, a gente não conversa mais por causa disso. Mas durante, por exemplo, quando acabou o noivado, até você ser desassociada, ninguém ficou sabendo nesse período? Não ficou. Foi na mesma semana. Eu acho que foi numa terça-feira que a gente desfez tudo, que eu chamei a família dele, né? Uhum. E a gente conversou. Na quinta-feira, eles me chamaram pra conversar. E aí eu fui desassociada na quinta-feira. Aí, quando foi na outra quinta-feira, uma semana depois, eles anunciam dentro da igreja, no microfone, para todo mundo ouvir o nome completo. Gente. E fala, essa pessoa é desassociada, ela não é mais testemunha de Jeová. Aí todo mundo fica querendo saber, mas ninguém me chamou para perguntar. Eles não têm piedade nenhuma de te expor? Piedade nenhuma de expor. E como ele não foi desassociado e ele continuou lá dentro, para todo mundo era eu que tinha pecado, né? Era devem achar que você merda. É a traidora lá. Sim, exatamente. E aí, mas então, não acabou. Esse era seu mundo, né? Porque você foi criada nisso, seus amigos eram disso, seu namorado era disso, tudo era disso. Exatamente, a minha vida inteira lá dentro. Inclusive, a família de parte de mãe também é todas testemunhas de Jeová. E desde quando eu fui desassociada, eu não viajo pra lá. Uhum. E aí, o que aconteceu não vejo, depois não disso? Converso você com a minha ficou família. mal? Você ficou o quê? Eu fiquei depressiva. E o pior é que ele começou a me ameaçar e a me perseguir. Além de eu ter sido desassociada, ele começou a mandar mensagem querendo me extorquir. E aí aconteceu uma coisa pior ainda. Oxi. Que foi o seguinte, ele falou comigo, ele estava me seguindo, eu ia nos lugares, ele aparecia nos lugares, e ele começou a perseguir minhas amigas também, que ele não gostava, as amigas que ele não gostava. E aí ele teve um carnaval, e aí eu acho que era pré-carnaval, algo assim, e aí ele foi no carnaval, inclusive que é proibido, né, para testemunha de Jeová, e encontrou uma amiga minha lá, que é uma amiga que nunca gostou da cara dele, e ele sabia disso. E na hora que ele viu essa amiga, ele pegou uma garrafa de cerveja para estourar na cabeça dela lá, no carnaval. Para você ter noção. E aí ele me chamou falando que se eu quisesse paz, era para eu pagar ele 5 mil reais, que ele me deixava em paz. Do nada? Do nada. E aí? Ele falou, olha, porque no dia que ele ameaçou minha amiga, eu chamei ele, xingando ele todo, e ele foi e falou comigo, olha, você quer paz? Então, você me dá 5 mil reais que eu fique em paz. E eu tava tinha acabado de ser desassociada, eu tava com a cabeça tão bagunçada, que eu ainda fui caçar empréstimo para pagar ele os 5 mil reais. E você deu os 5 mil reais? Não cheguei a dar os 5 mil reais, porque eu tomei golpe. Golpe de quem? Tem um grupo de estelionatário que eles fingem que vão fazer empréstimo e aí eles pedem um valor de entrada para documentação. Você dá o valor de entrada, eles somem. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eles pediram 10% dos 5 mil, eu fiz a transferência dos 500 reais e eles desapareceram com o dinheiro.
E aí ele parou de te perseguir ou continuou? Continuou me perseguindo. Quando eu comecei a me envolver com o meu atual, né, que era meu melhor amigo, Aham. ele começou a ameaçar ele também. Ele me buscava e ele mandava pessoas me vigiar. Então ele sabia a placa do carro, aonde meu atual morava, aonde ele fazia faculdade. Descobriu tudo da vida e continuou ameaçando. Até os meus irmãos, que também não são testemunhas de Jeová, entrarem no meio. Quando meus irmãos entraram no meio, que ele foi parar de me perseguir. Entrar no meio ou é dar um chega pra lá nele? Meus irmãos, ele me seguiu. Nessa época eu estava trabalhando de cuidadora de idosos. Uhum. E aí ele me seguiu até a porta do meu serviço. E eu trabalhava noturno, eu saía do serviço às 7 horas da manhã. E aí ele ficou parado na porta do meu serviço. Na hora que eu saí, ele ficava só me olhando, ele não falava nada. E aí eu tive uma crise de ansiedade fortíssima, Claro. comecei a passar mal. Liguei para minha mãe e meu padrasto me buscou. Aí o meu padrasto mesmo que ligou para meus irmãos e contou o que estava acontecendo. E aí você já não era testemunha, você não pensou em Já não denunciar era ele? mais. Oi? Você não pensou em denunciar ele porque você já estava desassociada? Eu pensei, inclusive, eu cheguei a ir até a polícia e eles me falaram que o que eles poderiam fazer era uma medida protetiva de até 100 metros. Só que ele não morava nem a 100 metros de distância de mim. Ele morava na rua de cima, né? E eu fiquei com muito medo de denunciar e a situação piorar. Porque como ele era visto como uma pessoa muito correta, muito certinha, caladinha aí na dele, eu tinha medo das consequências que aquilo poderia trazer para mim, porque nesse momento eu já não tinha apoio de mais ninguém. Eu tinha apoio de pessoas que não eram da religião, que eram poucas, né? Porque meu mundo era dentro da religião. Uhum. E você continuou sua vida, então você não sofreu por ele exatamente, né? Por ele, não. Só que com o tempo, né, eu desenvolvi síndrome do pânico, eu desenvolvi depressão, ansiedade, e aí eu tive que tomar remédio controlado por muitos anos, né? Eu fiquei 2 anos fazendo tratamento psicológico. Uhum. E quando que ele parou de te seguir, te perseguir? Ele ficou, assim, 1 ano e meio me perseguindo. 1 ano e meio. Ele me seguia, ele ia até a porta da casa do meu atual, ele passava de carro onde a gente estava, ele ia em eventos que ele descobria que eu estava, ele ia até o evento e ficava lá olhando, esse tipo de coisa. Uhum. E para todo mundo ele era um santinho. Exatamente. Inclusive, quando eu levei as provas das ameaças, eu levei para os anciãos também a prova das ameaças, né? Depois que eu fui desassociada, eu ainda conversei com os anciãos, chamei para conversar e mostrei as provas que eu tinha de áudio dele, de prints, né, de conversas que ele me ameaçava, ele falava que eu ia acordar com a minha boca cheia de formiga, ele falava esse tipo de coisa. E quando eu levei para os anciãos, a resposta que eles me deram é que eles não aceitavam provas eletrônicas, porque poderia ter sido forjado. Meu Deus do céu! Então você estava totalmente sozinha à mercê desse Sim, cara. sim, exatamente. Uhum. E aí, nisso, você já estava namorando o mesmo cara que você perdeu a virgindade. Sim, já comecei a namorar, depois de uns 2 meses a gente começou a namorar. Você nem viveu vida de solteira, então. Não vivi vida de solteira. O único cara que você fez amor é o seu namorado até hoje. É meu marido, a gente casado. Ai, vocês casaram. Nos E casamos, vai fazer tiveram 1 ano em filho? maio. Oi? Tiveram filho? Ainda não. E querem ter? Queremos daqui uns 2 anos. E hoje você tá feliz com seu marido? Tô feliz, inclusive na casa que eu ia morar com outro. Com outro. Mas aí também agora foram novos convidados, novos padrinhos, uma nova Sim, festa. a gente fez uma cerimônia pequena, só para nossa família, só para os amigos íntimos. Eu não tive a necessidade, eu não sei se foi a vontade de casar de noiva mesmo, de ter uma cerimônia que passou pelo trauma que eu tive. Então eu fiz algo bem pequeno mesmo. A gente casou no cartório, fizemos o almoço para nossa família e nossos amigos e viajamos no mesmo dia à noite. E como você conseguiu refazer a sua vida fora do núcleo da igreja? Onde você arranjou novos amigos? Assim, como eu comecei um relacionamento em seguida e o meu melhor amigo, ele estava ciente da vida que eu vivia, do que acontecia comigo, e ele não era de acordo com a religião, nunca foi, ele sempre achou que aquilo era algo que me privava
de ter novos amigos, de conhecer novas pessoas, inclusive de fazer faculdade, porque lá dentro também é orientado você não procurar faculdade, não procurar nada no mundo. Eles falam que é uma corrida contra o tempo, que não adianta você ficar ali tentando algo no mundo, porque o mundo vai acabar. Então ele me mostrou que dá pra gente viver a vida feliz aqui, sim, que dá pra gente construir algo legal. E aí ele foi me apresentando um ciclo de amigos dele, aí que eu comecei a sair. Eu nunca tinha saído direito mesmo, ido num show, me divertido. E aí ele foi me levando pro ciclo de amigo dele e me apresentando as pessoas. E aí você começou a viver uma vida de uma jovem normal. Sim, hoje sim, graças a Deus. E a sua família aceitou de boa? Assim, o meu relacionamento, a minha mãe e meu padrasto aceitaram muito bem, porque eles viram a diferença de tratamento, né? Eles viram que mesmo o meu atual marido, ele não sendo uma testemunha de Jeová, ele me respeitou de um nível que o outro não fez. Então a minha mãe viu como que eu estava bem, como que eu não chorava, como que foi um relacionamento leve. Minha mãe nunca viu ele gritando comigo, ele nunca aumentou o tom de voz comigo, sempre me tratou com muito carinho, com muita conversa, e minha mãe foi vendo isso, né, ao longo do meu relacionamento, que eu sempre estava bem, que ele nunca me viu chorando por algo que ele tinha feito comigo, e aí minha mãe foi vendo a diferença e foi aceitando o relacionamento. E eu me libertei de muitas coisas, eu falo que foi uma libertação geral, por quê? Porque lá dentro é uma coisa que te deixa tanto dentro da caixinha que você tem o mesmo pensamento, você tem um pensamento atrasado, um pensamento preconceituoso demais, preconceito contra outras religiões, preconceito com homossexuais, e aí aquilo vai entrando na sua cabeça aos poucos, é tipo uma lavagem cerebral mesmo, porque eu vejo como eu pensava antes e hoje como eu vivo a minha vida, eu acho um absurdo o tratamento, como que as coisas são lá dentro. Eu não entra na minha cabeça hoje, aquela religião não entra na minha cabeça hoje. Então eu tive uma libertação, que eu conheci pessoas tão maravilhosas que lá dentro eu nunca conheceria porque eram homossexuais. Hoje os meus melhores amigos são homossexuais e tipo assim, é uma coisa que te liberta tanto, que é um pensamento tão atrasado, sabe? E quando você conhece mesmo as pessoas, que você vê que não é nada daquilo que era mostrado pra você lá dentro, é uma coisa assim que não tem explicação. Hoje você tá feliz? Muito feliz.